Resultado do debate. Você que acompanhou o debate na Baiana FM, não tem mais dúvida, só deu Messias. Ele está preparado para governar São Francisco do Conde. Mostrou que conhece e tem projetos para melhorar a cidade. No dia 2 de outubro, vote 15. Messias prefeito, vice-pastor Hamilton. É a hora do novo. Candidato, bom dia. Meu nome é Luiz. Moro aqui em Campinas. Eu queria saber qual seria a sua primeira ação sobre o desemprego para São Francisco do Conde. Boa pergunta. Desemprego é o que predomina em São Francisco do Conde. A gente precisa ter uma política voltada para a geração de emprego. Primeiro passo nosso, nós vamos demitir todos os funcionários de fora. Quando você demite o povo que está empregado na prefeitura, que não vem trabalhar, pessoas que já são acostumadas a estar na folha da prefeitura, já começa a gerar emprego. O ponto principal que nós vamos atrair emprego para São Francisco do Conde, nós vamos precisar atrair uma grande indústria para São Francisco do Conde. Porque nós só temos uma refinaria e precisamos fomentar com uma grande indústria. A partir do momento que você tem uma grande indústria em São Francisco do Conde, a cidade começa a ter o problema de desemprego ser resolvido. E isso vai ser como? Criando dentro do nosso próprio governo, isentando essas empresas. Eu vou mandar uma lei para a Câmara isentando, dando benefício às empresas e que a contrapartida vai ser empregar o povo de São Francisco do Conde. Outra política que eu vou fazer diretamente com a refinaria, com as empresas que prestam serviço à refinaria, nós vamos ter parceria no ponto de que é o seguinte: a empresa que estiver prestando serviço em São Francisco do Conde, a gente vai querer ceder para ela transportes, a gente vai tentar a possibilidade de alimentação e, em troca disso, beneficiar a população de São Francisco do Conde com emprego, porque a população de São Francisco do Conde hoje sai para outro estado, sai em busca de outra cidade e na nossa cidade, onde ela tem o direito de estar empregado, lamentavelmente não tem emprego, porque as políticas atrasadas, uma política que só bota o povo de fora para trabalhar. Então, na nossa administração, é um ponto número 1, gerar emprego para São Francisco do Conde. Isso com cooperativas, isso criando cooperativa de carros também, que a gente vai ter essa questão de criar aquela cooperativa para agilizar também a questão do transporte do nosso município. E políticas como essa, voltada para gerar emprego, eu não tenho dúvida que a gente vai ter um grande número de pessoas empregadas de São Francisco do Conde. E com isso, quem vai ganhar é a população de São Francisco do Conde. Ok, candidato, dentro do... Em pergunta, quem responde é o candidato Messias Antônio. Bom, vamos eu lá. quero parabenizar você, Messias, pela presença. Você sempre foi um político muito corajoso e destemido, né? Tivemos acesso a um áudio do atual prefeito em que o mesmo ameaça funcionários da prefeitura caso votem em mim ou em você. Ainda tivemos conhecimento de um munícipe que foi agredido por segurança e teve a perna quebrada, o rosto deformado por ter gritado que era 25. O que você acha disso? Primeiro que isso não pode acontecer de forma nenhuma. Nós vivemos num país democrático, um país livre, um país onde as pessoas têm que ter independência de escolha. E nesse momento, eu acho que é um absurdo, eu acho que tem que se tomar providência. Eu já entrei com ação cautelar e estou agora fazendo uma representação no Ministério Público segunda-feira. Iremos entrar também com ação de investigação, porque no fundo, essa eleição está começando a ser comprovada que já existe o abuso do poder econômico. Então, se existe o abuso do poder econômico, em vez do prefeito estar usando desses métodos, ele deveria estar aqui, com respeito a São Francisco do Conde. Aliás, ele não tem respeito por São Francisco do Conde, porque ele não é filho de São Francisco do Conde. Ele é um forasteiro, é uma pessoa que não vive no nosso município, então ele não está aqui nesse momento. Mas estamos tomando providência e eu não tenho dúvida, eu, prefeito, jamais eu vou fazer esse tipo de atos com a população de São Francisco do Conde. Eu vou dar o que o funcionário merece. Eu vou dar os direitos dos funcionários, coisa que, lamentavelmente, São Francisco do Conde não tem. O funcionário público não tem os seus direitos, que é uma lei, mas não tem colocado no seu contra-cheque. Mas comigo, pode ter certeza, primeiro porque eu sou servidor público, então eu vou ter que fazer mesmo pelo servidor, é uma obrigação como gestor. Tem 1 minuto, direito à réplica. Eu quero mostrar muito bem que esse contrato dessa empresa, lamentavelmente, ele já vem há muito tempo no nosso município. E nós precisamos acabar com esse modelo desses contratos milionários e que só faz levar o benefício de São Francisco do Conde. Então eu quero mostrar que no nosso projeto nós vamos ter o quê? A municipalização da saúde.
Nós vamos pegar o hospital, e iremos construir 2 hospitais no nosso governo, e colocar à disposição da população de São Francisco do Conde, com a própria população atendendo o seu próprio povo, que contratos como esse, que já estão sendo investigados com a Polícia Federal, só vai atrapalhar toda a gestão e principalmente quem participou de gestões passadas que esses contratos foram regidos. 1 minuto. A ocupação de cargos importantes nas gestões municipais por indicações políticas é considerada uma das principais dificuldades da administração pública. De que forma o futuro gestor pretende equilibrar a balança entre política e gestão técnica, caso seja eleito? Primeiro que gestão você tem que ter técnica. Você não tem que ter político administrando o que ele não tem condições de administrar. Eu sempre coloco isso muito bem. Não adianta você inventar numa secretaria colocar uma pessoa que não tem a capacidade para administrar. O que é que acontece em São Francisco do Conde? Eles colocam pessoas para administrar politicamente. Quem vai cuidar da saúde, quem vai cuidar da Secretaria de Finanças, da Secretaria de Educação, são pessoas de São Francisco do Conde que estão preparadas, que eu venho conversando, nós já vemos elaborando o nosso plano de governo e vamos colocar em execução. Agora, para equilibrar essa balança, nós não podemos passar dos 54%. E o que infelizmente, vem acontecendo com o servidor público? O servidor público, ele fica sempre para terceiro, quarto, quinto plano. Ele não tem aumento real. Ele não tem reposição da infração. Isso eu vi ao longo da minha vida como vereador. Funcionário público tem que fazer manifestação. Os professores não têm o seu direito adquirido. E eu não tenho dúvida que servidor público vai ser o carro-chefe da nossa campanha. Nós vamos criar a sala do servidor para mostrar que ele tem todo o seu direito. E se está na lei, não adianta o gestor aprovar uma lei, está lá, e há muito tempo não ser executada. É preciso executar. E para executar não precisa de pagamento político, não. É só colocar a lei para funcionar. Na minha administração, vai funcionar mesmo. Eu sou servidor público, é uma obrigação ter um comprometimento com o servidor público e vamos colocar plano de saúde para os servidores públicos, vamos colocar o clube do servidor público que não tem até hoje. Você veja quanto tempo se passou, ninguém pensou em criar o clube do servidor público, uma coisa que se tinha linha de crédito para o servidor. O servidor quer ter uma casa, ele tem dificuldade para comprar sua casa. O servidor quer comprar um carro, ele não tem crédito para comprar. Então nós vamos dar isso ao servidor público de São Francisco do Conde, para que ele possa, dentro da minha administração, ele ser respeitado mesmo, coisa que há muito tempo não vem sendo respeitado. Okay. Reloginho, ok. Primeiro, candidata, que esse contrato, há muito tempo eu denunciei ele na Câmara, ao ponto de pedir que a empresa fosse prestar esclarecimento, e aí nas gestões passadas também, e nunca se foi. Então, desde lá de trás, já se tinha indícios de corrupção ao ponto de terminar uma operação. Então, desde quando começou, já tinha indícios ao ponto que nunca essa empresa e nunca se prestou nenhuma declaração do que vinha acontecendo. E a questão do atendimento do hospital já vem há muito tempo negativa mesmo. Hoje está pior. Mas sempre foi a saúde de São Francisco do Conde, e quem sabe disso é a população que procura o hospital. E eu posso falar isso porque eu não tenho plano de saúde, e eu vou para o hospital com propriedade, e moro em São Francisco do Conde, e sei as dificuldades que a população de São Francisco do Conde tem na hora que vai até o hospital. Então eu acho que tem que começar acabando com esses contratos. E se foi um erro, nós não podemos continuar. Temos que aproveitar o que deu certo. Ok, no tempo, limite. Mais 1 minuto para a réplica. Como eu coloquei aqui, na cidade de Camaçari, que é uma cidade do saber. No nosso plano de governo, nós vamos construir 2 escolas naquele estilo, onde vai ter todo tipo de atividade esportiva. E com certeza, quando isso é colocado em prática, não só no papel, e aí eu tenho que ter responsabilidade, que não vamos fazer isso no primeiro ano, isso já vai ser licitado, planejado para o 2º ano do nosso mandato. É esse o meu compromisso com responsabilidade. Eu não vou dizer que eu vou resolver tudo de São Francisco do Conde em 6 meses. Primeiro porque eu conheço a máquina administrativa. Eu sei as condições de São Francisco do Conde, o que pode fazer. Eu sei quanto o município está comprometido, quanto comprometer o município. Então eu quero fazer projetos que vai ser a realidade, não viver em sonhos. O que eu estou falando está dentro do nosso orçamento, está dentro do nosso plano de governo e coisa que eu vou aplicar com valor já licitado e o menor preço e o melhor serviço para a população de São Francisco do Conde ganhar, com certeza, com esses 2. Desculpe.
O senhor tem 1 minuto para isso. Primeiro que o PAS, a gente precisa pensar nele muito mais. O PAS para a população de São Francisco do Conde é muito pouco. O PAS tem que estar interligado com um objetivo que a pessoa cresça profissionalmente, gerando emprego para essa pessoa, para essa mãe de família. Primeiro que o PAS está congelado desde 2013, R$ 498. Eu estou aqui me assumindo de público, aumentar o PAS em 80% do salário mínimo, coisa do texto original desse projeto, que isso vai dar conta para o município em despesa 3,5 milhões. Para o município que arrecada 42 milhões, nós temos condições tranquilas de pagar, e isso com responsabilidade também. Nós não vamos aumentar todo ano, nós vamos aumentar ele para R$ 745, 80% do salário mínimo. Então, com esse aumento, e você tendo a possibilidade dessa pessoa ter uma linha de emprego direto, eu acho que a gente dá uma renda a essas pessoas que precisa muito, que faz parte do dinheiro de São Francisco do Conde, não ficar esse dinheiro fora de São Francisco do Conde. Bom, deixa eu corrigir aqui os termos que eu utilizei. Será dirigida ao candidato Messias Antônio sobre segurança. Quem está nos acompanhando via rádio, evidentemente, tem desejo de conhecer o ambiente onde está acontecendo este debate. É só visitar o portal da Baiana FM ou YouTube Baiana FM para que as imagens que estão sendo transmitidas ao vivo possam ser bem orientadoras do clima de tranquilidade que nós estamos vivendo aqui dentro, com os candidatos posicionados, como estão, à direita e à nossa esquerda, e também a representação das assessorias políticas, de comunicação e também jurídicas dos candidatos aqui presentes. Portanto, a pergunta sobre segurança para o candidato Messias Antônio: roubos, assaltos e furtos a cidadãos e pontos comerciais são um problema que deve ser combatido diuturnamente, sabemos disso. Mas que medidas em conjunto com o apoio do Estado o senhor, como prefeito, se eleito, pretende implantar? Primeiro que eu vou criar a Secretaria Municipal de Segurança Pública. Quem conhece São Francisco do Conde sabe muito bem. São Francisco do Conde tem um portal que eu já batizei de Elefante Branco. É uma obra que, infelizmente, não serve para nada. O que é que nós vamos fazer com aquele portal? Nós vamos colocar ali a Polícia Militar, em convênio com o governo do Estado, criar ali um complexo da Polícia Militar e, ao mesmo tempo, do outro lado, criar a Delegacia Municipal e a Guarda Municipal junto. Nós vamos interligar as seguranças. E o que é que eu vou fazer em segurança pública em São Francisco do Conde? Não é admissível uma cidade como São Francisco do Conde, em um ano, um banco ser assaltado 2 vezes e ninguém toma providência. Então, o que é que eu pretendo fazer? Esse convênio nós vamos gratificar os policiais. A polícia ali vai estar ali, já passa segurança para a cidade. A pessoa que vai entrar no município vai ver logo segurança. E o mais importante, um sistema de alarme em toda a cidade. Todo morador vai estar cadastrado com monitoramento para que, na hora que acontecer alguma coisa dentro do município, automaticamente essa informação chegar com responsabilidade desse morador ao portal da cidade. E isso também por distrito, porque o distrito também sofre muito. Nós vamos ter que construir esse mesmo sistema de segurança para todo o distrito, na Muribeca, Caípe, Santo Estevão. Imagine se por acaso acontece um assalto nesse exato momento no Santo Estevão. Cadê o policiamento lá? Nós vamos ter que ter esse policiamento. E como é que se faz isso? É através de um convênio com o governo do Estado, que a gente sabe que é responsabilidade do Estado, mas o município que tem um potencial econômico como São Francisco do Conde tem que tomar a direção. Não podemos acontecer o que aconteceu há 15 dias atrás, um arrastão em pleno centro administrativo, centro de abastecimento de São Francisco do Conde. Então, providências como essa, eu não tenho dúvida que a população de São Francisco do Conde vai ganhar na hora que eu estiver como prefeito, porque eu vou botar para fazer mesmo. E outra coisa, vou para dentro do gabinete do secretário de Segurança Pública. Eu quero aumentar o efetivo, eu quero condições da Polícia Militar, da Polícia Civil. Tempo esgotado. Na realidade, segurança, a gente tem que olhar com carinho mesmo. Imagine uma mãe de família que seu jovem, seu filho sai nesse exato momento, vai para uma festa, vai para um lazer, está preocupada. Nós temos que ter em São Francisco do Conde segurança, primeiro porque só tem uma entrada. Então a cidade tem que passar um aspecto de segura. O município gasta 1 milhão com segurança.
tem um contrato aí de 1 milhão de segurança. Em vez de se pagar 1 milhão de segurança, nós vamos gratificar o profissional da segurança. Pagar mais ainda, mas para que a cidade possa ter segurança mesmo, junto com a Polícia Militar, junto com a Polícia Civil e com a Guarda Municipal. A gente precisa dar uma condição da Guarda Municipal com estrutura, com toda a infraestrutura para que possa trabalhar em prol de a cidade ser mais segura. Então, projetos como esse, eu não tenho dúvida que irei colocar em prática, porque chegou a hora do novo. Chegou a hora de uma pessoa nova governar São Francisco do Conde. Obrigado. Primeiro que São Francisco do Conde não teve perda de arrecadação. A grande receita de São Francisco do Conde é ICMS. Então, ao ponto que o município começa a refinar e o consumo de petróleo, de gasolina, de óleo diesel não caiu, todo mundo continua abastecendo, a nossa receita não foi atingida a esse ponto que se fala. O que é que nós temos que estar preocupados com o futuro? Nós não vamos ter combustível a vida toda, não vai ser essa fonte de receita. Nós precisamos criar uma política, investimento no turismo, investimento em grandes indústrias para São Francisco do Conde, mas do jeito que venha trazer também benefício para a nossa receita. Nós podemos isentar em parte, mas não podemos perder receita, porque também senão todo mundo que se instalar em São Francisco do Conde só vai fazer ganhar e o município não vai ganhar. Então o que é que eu pretendo fazer junto com a Boticário, que está conversando comigo e a Natura, para que possamos atrair um polo em São Francisco do Conde. A Natura é para poder ter a Boticário em Camaçari, tem a Avon em... Candidato, tempo esgotado. Candidata, a senhora... Primeiro, veja que isso aí já é uma problemática do passado, né? Veja há quanto tempo vem essa questão de água em São Francisco do Conde. Tivemos uma audiência pública com a Embasa, na Câmara de Vereadores, onde eu coloquei muito abertamente com a direção da Embasa. O que é que eu pretendo fazer? Primeiro, nós vamos construir toda a infraestrutura da água de São Francisco do Conde, porque precisamos de ter um reservatório e uma central de tratamento em São Francisco do Conde. Como é que vai ser feito isso? A responsabilidade é do Estado. O que é que o município de contrapartida vai ter? Que contrapartida vai ganhar com isso? Nós vamos ficar isento de pagar água durante 30 anos. As escolas, a prefeitura, todos os setores públicos do município. E quem é que vai ganhar com isso? Quem vai ganhar é a população de São Francisco do Conde, nos 4 cantos do município, que vai ter água 24 horas. Então, a gente mostra como é que vai fazer, mostra que já tivemos audiência pública com a Embasa, a solução para a problemática de água de São Francisco do Conde. É só me dar uma oportunidade, porque chegou a hora do novo, o novo que quer fazer para o São Francisco do Conde. Seu tempo. Aqui está na nossa lista de perguntas o tema idosos. Candidato, com o aumento da longevidade, maior é o número de pessoas idosas e temos efetivamente pouquíssimas unidades com especialistas na geriatria e na saúde geral da pessoa idosa. Como melhorar a oferta destes serviços? Primeiro eu quero mandar um abraço aos idosos, que o domingo passado foi o dia do idoso, eu tive o prazer de estar lá no clube deles. É uma turma que realmente mexe com a gente. Quando você chega para esse momento da terceira idade, é o momento mais importante da vida. Como é que faz? Primeiro você tem que ter a política voltada para o idoso. Na nossa Secretaria da Juventude, ela vai ter um departamento específico, porque o jovem tem que entender que ele lá na frente ele vai ser um idoso, para ele também cuidar do idoso. E aí entra uma política voltada na área de saúde. Principalmente porque quando chega à terceira idade, você começa a ficar doente, você passa por dificuldade, necessidade de um remédio. Então nós vamos fazer isso dentro da Secretaria de Juventude, que tem um departamento do idoso, para cuidar do idoso. O próprio jovem é que vai cuidar do idoso. E mais, eu como vereador, eu coloquei o projeto PAI, Programa de Acolhimento ao Idoso. Lamentavelmente não foram colocados em prática, porque os meus projetos são projetos para que a gente cuide realmente do idoso. Programa de acolhimento ao idoso. Esse programa você dá uma renda ao idoso dos 60 anos até os 65. Quando ele chegar aos 65, nós vamos entregar ele ao governo federal, porque no governo federal ele tem um benefício. Então você vai fazer com responsabilidade fiscal para que o nosso município não venha passar por dificuldades econômicas. Então são projetos dessa forma que eu não tenho dúvida, São Francisco do Conde. Eu me preparo
preparei para esse momento. Eu conheço a máquina administrativa. Eu sei as dificuldades de São Francisco do Conde. E quero que vocês me deem esse apoio para que eu possa resolver a dificuldade do idoso, que precisa de muito mais em São Francisco do Conde e que, lamentavelmente, não tem. Infelizmente, essa é a forma que nossos idosos hoje vêm passando por dificuldades e que eu tenho certeza que irei resolver. Irei resolver mesmo. Não ficar no papel, colocar em prática. Falta muito para o idoso. Eu acho que realmente precisa ter carinho com essas pessoas. As pessoas que se dedicaram à vida, as pessoas que cuidam da família, a responsabilidade é do idoso, que tem aquela coisa com a criança, que tem aquela coisa com seu filho. E o que é que o município, lamentavelmente, não vem fazendo? Não vem cuidando. Quando eu estou me colocando aqui, eu estou me colocando porque eu conheço a realidade de São Francisco do Conde. E sei a dificuldade de cada um. Eles têm um clubezinho ali, indo para São Bento. É preciso que o município tenha uma coragem de dizer assim, nós vamos criar aqui um hospital para cuidar do idoso, uma clínica específica para estar ali tendo atendimento. E como é que se faz isso? Nós temos 400 milhões de reais por ano. Tem recurso, só não faz quem não quer, só não faz quem não teve tempo de fazer. Mas eu quero essa oportunidade para que São Francisco do Conde venha a ser uma referência de administração pública, porque São Francisco do Conde merece muito mais, e principalmente a sua população, e a população especialmente, a população da terceira idade, que eu vou cuidar mesmo, porque eu sei... Candidato, muito grato. Primeiro que o erro, quando começa, não tem como continuar a acertar, só vai errar. Nós precisamos, de uma vez por toda, discutir a saúde de São Francisco do Conde como grande. O que é que acontece? O primeiro atendimento você não vai negar a ninguém. A pessoa passou mal, você vai atender. Então, os hospitais de São Francisco do Conde, eu que vou fazer 2, um na sede e outro no distrito, nós vamos colocar uma parte pública, que é dos filhos de São Francisco do Conde, que vai ter o cartão único para chegar lá a ser atendido. Mas aquela pessoa que precisar, daqui de Candeias, que precisar ir nesse hospital tirar raio-x, ele vai ter que pagar, para que gere recurso para o próprio hospital se manter. E dessa forma, eu não tenho dúvida que a saúde de São Francisco do Conde, vamos ter UTI, vamos ter partos 24 horas em São Francisco do Conde sendo feito. Nós precisamos pensar grande na saúde. Lamentavelmente, a saúde há muito tempo vem sendo tratada pequena em São Francisco do Conde. É preciso que se tenha responsabilidade, que saúde é lidar com vidas. Eu quero cuidar das vidas das pessoas. Uma pergunta que já está formulada, e entre aquelas que estão aqui disponíveis, eu a dirijo ao senhor candidato. Com a realização dos Jogos Olímpicos no Rio, veio à tona o debate relacionado ao financiamento público para o esporte. Candidato, de que forma a gestão municipal pode contribuir com a prática de esporte no município, que tem inclusive um dos principais times de futebol feminino do país e também de futebol masculino da região? Primeiro, a gestão pública de São Francisco do Conde, ela tem que ter investimento na base. Aonde é que se vai fazer investimento para o esporte? Dentro das escolas. Como nós pretendemos construir 2 escolas modelo, onde vai ter toda a atividade de esporte, esse investimento que a gente vai fazer, dali já começa você selecionar os talentos. E aí sim, a gente vai pegar os talentosos e fazer investimento mesmo para que possa disputar todos os Jogos Olímpicos. Não só esse que teve no Brasil, mas os que vêm pela frente. Mas mais importante do que isso, é a gente ter políticas voltadas para isso em todo o município. Na Secretaria da Juventude, que nós vamos estar interligada muito ao esporte e à Secretaria de Educação, nós pretendemos criar as Olimpíadas Municipais, as Olimpíadas regionais, para que comece a ter esse afundamento, essa criação de talentos, nascendo da nossa própria cidade e a gente preparando para o mercado, investindo nas escolinhas de futebol, em outras escolinhas de handebol, em todos os tipos de esporte. Eu acho que tem que se ter mesmo, e verba carimbada do próprio município, que com essa política você vai dar uma atividade à juventude, a juventude vai estar estudando e buscando também uma área esportiva e que possa representar muito bem não só Francisco do Conde, só o nosso país lá no mundo. Com certeza o nosso projeto é muito voltado nessa área e com certeza vai ter benefício para a juventude de São Francisco do Conde. Messias Antônio, o senhor tem 1 minuto para a réplica.
Primeiro, é lamentar, né? Esse tempo todo ninguém olhou da forma que o funcionário merece ser olhado. Nós precisamos cuidar do servidor público. E nós vamos colocar aberto a administração nossa para o servidor que nunca foi valorizado, que o servidor para que não está atrás de político para pedir uma gratificação. Então, no nosso governo, eu vou cuidar do servidor. Eu sei o que é servidor. Eu sei um servidor como o São Manuel Tecla, que está ali, cumpre suas obrigações, os estatutários que tanto dedicaram sua vida para o São Francisco do Conde na gestão pública e na hora de ter seu benefício, fica para o escanteio. A nossa política é totalmente voltada para o servidor. Tenho certeza que o que eu penso para o servidor, sendo colocado em prática, quem vai ganhar é os funcionários da Prefeitura de São Francisco do Conde, porque vai estar lá motivado para trabalhar, motivado no seu salário, que no final do mês vai receber o que é seu de direito, e vou acabar com esse negócio de estar dando gratificação a pessoas de fora. Não vai ter nem de fora em São Francisco do Conde, vai ter o povo da cidade administrando. Tempo esgotado. Vai Messias. Aperte 1, depois o 5. Vai Messias. E o verde é pra conferir.